Então, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Bem-vindo à nossa Associação Espírita Luz e Trabalho Leon Denis. Nesta tarde de hoje, com muita alegria, nós recebemos o nosso irmão Luiz Augusto, da Casa Espírita Fernando Duó, que vem trazer para nós as reflexões da nossa tarde de hoje e que possamos aprender bastante, observando as lições grandiosas que esse irmão trará para nós. Muito obrigada, querido Luiz Augusto, seja bem-vindo e a palavra é contigo. Ok, Ângela, eu que agradeço mais essa oportunidade. Isso é sempre benéfico para todos nós, porque nós fizemos as nossas reflexões da vida à luz da doutrina espírita, né? É o nosso consolo, é o nosso norte, e dessa vez escolhemos a parábola dos talentos para nós fazermos algumas reflexões na tarde de hoje. Na realidade, esse assunto ele tem duas justificativas. Uma delas é a de que, há um tempo atrás, quando o Centro Espírita Jesus de Pelotas completava 100 anos, aonde nós nos criamos lá dentro do Centro Espírita, a nossa família toda, né? Naquela tarde de sábado, noite de sábado, porque a cerimônia foi bastante grande, o Sérgio Lopes fez uma palestra lá, né, entre outros comentaristas também, e ele usou a parábola dos talentos. Então, e aí ele fez algumas reflexões extremamente interessantes, inclusive depois a gente pôde comentar um pouquinho juntos alguma passagem da parábola. E a outra justificativa é que eu encontrei, a gente recebe, né, através da internet, né, do Haroldo, uma palestra dele, a Parábola dos Talentos, de Rondonópolis, de 31 de julho de 2016. Isso mesmo. E aí, então, né, a Janice havia me passado a possibilidade de escolher o tema, de olha, dentro dessas duas perspectivas, vamos de Parábolas dos Talentos. Né? Às vezes a gente está precisando dessas questões, né? E ouvindo já mais de uma vez o que o Haroldo fez nessa palestra, né? A gente depois leu novamente o que está no Evangelho de Mateus, né? E aí a gente vê a atualidade, ele também mostra, na verdade, a atualidade da parábola dos talentos. Mas vamos nos referir primeiramente à questão em que o Sérgio Lopes utiliza-se dessa parábola. Nós estamos dentro de uma casa espírita fazendo uma solenidade com respeito a 100 anos da casa. E muitos companheiros passaram por lá, inclusive toda a minha família, minha avó, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós trabalhamos de uma certa forma naquela casa. E o interessante disso tudo, que nos chamou a atenção, foi quando ele falou a respeito, depois a gente pode ler a parábola, né? Mas quando ele falou a respeito de que o primeiro talento que nos é dado é a vida, é a nossa reencarnação. Então é interessante isso, porque a gente analisa mais ou menos a parábola dos talentos, né, do ponto de vista monetário, até mesmo o nome, né, talento, vem do dinheiro daquela época, né, de Jesus, de dracmas, né, que era o dinheiro romano,
E praticamente um talento corresponde a praticamente 30 quilos de ouro, né? Então, na realidade, quem ganhou um talento ganhou bastante recurso financeiro. Mas sobre a extensão dessa parábola, sob o ponto de vista de ganhar um talento, que é o primeiro talento ou a vida, o que que nós, na qualidade de espíritos reencarnados, podemos fazer nesta vida para a multiplicação dos nossos talentos. E lá não é sociedade, é centro, né? Lá o Centro Espírita Jesus, ele foi fundado também, semelhante aos nossas casas aqui, por um grupo de pessoas, né? De homens naquela época, porque as mulheres tinham pouca atividades, né, para participar disso. E a partir de então, uma casa pequena, uma casa sem praticamente expressão, né? Ela começou praticamente numa sala, numa casa, e a partir desse momento, né, o presidente da casa, Francisco de Jesus Vernetti, criatura muito conhecida na cidade. Então, ele foi atraindo, né, dentro do trabalho dele, dentro da moral que ele dispunha naquela época, né, como trabalhador da doutrina, ele começou a chamar os amigos. Os amigos começaram a ir, apesar de que a gente sabe que naquela época, né, isso foi em 2016, significa que em 1916, foi fundada a casa, a Igreja Católica era muito predominante, né? Mas, mesmo assim, o trabalho deles foram grandiosos, né? E eles multiplicaram a tarefa, né? De forma que a casa teve, agora nos seus últimos anos, né, um prédio muito grande, né? Quem vai a Pelotas, né, geralmente passa por ali, porque ela fica praticamente no centro da cidade, né? E o interessante disso tudo é que onde está hoje o Centro Espírita Jesus, à frente tem a catedral da cidade, né? E ao lado, quando se entra na casa, portanto, ao lado esquerdo, existe existe a residência do bispo. Então, é muito interessante porque no desenrolar da história, apesar da casa manter as portas abertas desde o seu início, né, os bispos que chegavam à cidade, eles condenavam, né? Condenavam. E o interessante disso é que a minha avó trabalhava como empregada, né, no bispado. E o pai foi criado ali junto com eles. E o bispo daquela época dizia para o pai, que era pequeno, era criança naquela época, tu não pisa lá naquela calçada lá, porque aquela calçada é a calçada do diabo. E, obviamente, né, a criança, né, de tenra idade, obviamente, respeitava o bispo, né? Mas depois, ao longo do tempo, né, passou-se o tempo e chegou a Pelotas, né, um bispo, né, extraordinário, era assim, um fenômeno de pessoa, né? Eu tive a oportunidade de estudar no grupo escolar municipal, né, grupo escolar não, estadual, que levava o nome dele. E aí ele proibiu determinantemente, ele proibiu que todos os adeptos da Igreja Católica respeitassem de forma nobre
aquela casa religiosa que já havia sido construída à frente da catedral. Então, a partir daí, né, houve um desenvolvimento muito, muito grande daquela casa, porque, assim como a Igreja Católica era respeitada por tantos, né, pelos seus adeptos e pelos espíritas também, a casa espírita era respeitada pelos espíritas, obviamente, e pelos adeptos da Igreja Católica. Então, esse fato é que me levou a pensar na parábola dos talentos exatamente pela multiplicação, né? E aí, nos últimos anos, só tinha a oportunidade de ir lá na casa, conversarmos, inclusive, com o presidente. Ele disse que os grupos de estudos, que inicialmente na casa não tinha, mas depois se formou, lá pela década de 80, mais ou menos, né? Se formaram grupos de estudos configurados à luz da FEB, e somando todos os grupos de estudos, contava com 300 pessoas. Eu disse para ele, mas que coisa maravilhosa isso, né? Porque nós tivemos a oportunidade também de darmos início, junto com a minha mãe, darmos início a esses grupos de estudos na casa. Bem, então a gente vê, né, que esse indivíduo, Francisco de Jesus Vernet, né, veio à Terra exatamente com essa missão de abrir uma casa espírita, e ele também foi fundador de outras casas, né? E me lembro também muito da figura nossa aqui do nosso querido Benjamin Carvalho Coelho, né? Também outro que trouxe a missão, ganhou a vida, ganhou um talento que foi a vida e multiplicou os seus talentos, né? Sob o ponto de vista da doutrina espírita, com a fundação de várias casas, né? Então é isso, na verdade, que vai mais ou menos nos falar a parábola, né? Bem, e o outro detalhe é exatamente a questão que o Haroldo nos coloca, né? Essa parábola, praticamente junto com outras tantas que são descritas pelos evangelistas, né? É um sentido de nós buscarmos um consolo para nós, porque nós podemos analisar hoje todas essas passagens de Jesus sob o ponto de vista da doutrina espírita. Portanto, ela nos dá um esclarecimento a mais, porque não basta que nós leiamos as parábolas de Jesus, né? E não busquemos o seu sentido mais profundo, e o sentido profundo no momento em que nós estamos na Terra. Porque, se nós pensarmos um pouquinho mais sobre parábola, né, é uma situação simples, né, que Jesus criou, uma técnica pedagógica que ele criou, mas que tem uma profundidade muito grande. E nós não vamos entender o sentido, todos os sentidos das parábolas de Jesus, senão com séculos de estudos. Então, se nós já estamos estudando aqui, né, no ano 2021, pode significar que daqui a 1000 anos nós estejamos ainda reunidos na Terra, estudando as mesmas parábolas de Jesus, porém sobre outros pontos de vista que nós não temos capacidade de alcançar ainda hoje, né? Alcançamos dentro do nosso limite evolutivo, mas à medida que nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, materialmente também, nós vamos conseguindo retirar das parábolas outros exemplos, outros sentidos que até então nós não havíamos obtido. É semelhante à própria doutrina espírita, né?
a doutrina espírita, baseado nos evangelistas, principalmente o Evangelho, né? Ele nos mostra certas situações num determinado momento da nossa vida, e quando nós retornamos aquele mesmo assunto, seja no Evangelho no lar, seja esporadicamente, né, que leiamos o Evangelho, aquela passagem que nos chamou a atenção de uma certa forma, hoje ela nos chama a atenção de uma outra forma. Ou então, uma palavra, uma expressão de Kardec que vai nos mostrar algo que até então nós não tínhamos entendido, né? Ou buscado, né? Ou nos chamado a atenção. Então, isso nos mostra o grau de consolo que todas as passagens de Jesus possuem, né? E também a questão da advertência, né? Nós não podemos nunca esquecer de que Jesus, na sua grandiosidade espiritual, ele veio nos advertir de muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Tudo que praticamente nós estamos passando hoje na Terra, sobre os mais diferentes aspectos, já haviam sido previstos por Jesus. Se nós entendermos Jesus, né, como governador da Terra, que criou, que recebeu de Deus, né, aquele planeta a fim de que ele construísse um planeta que fosse habitável, né, passou-se 5 bilhões de anos, né, 4 bilhões e meio de anos, 5 bilhões de anos, que a ciência nos mostra do início da formação do planeta Terra. E Jesus já era um espírito de um grau elevado, né? E ele ainda disse para nós, né, dentro da sua grandiosidade, da sua imensa paciência, que ele vai ficar conosco até o fim dos séculos, né? Até se cumprirem todos os I e todos os J, né? Quer dizer, enquanto a Terra existir, enquanto existir uma alma na Terra, Jesus estará conosco. Isso é um grande consolo para nós. Bem, essa parábola dos talentos, ela tem dois aspectos precursores, né, muito interessantes, que estávamos analisando. Um é o que o Haroldo fala na sua palestra, de que a parábola dos talentos ela está colocada depois da parábola das 10 virgens, que é uma parábola que nós não temos muita habilidade, né, nessa parábola das 10 virgens, porque Kardec não vai abordar isso lá no Evangelho, né? Mas, no momento em que nós vamos compreendendo as situações da vida e vamos nos deter nas parábolas de Jesus, mesmo que a doutrina espírita não tenha efetivamente, né, nos explicado a parábola, nós podemos depreender dela muitas coisas interessantes, principalmente a questão de nós nos precavermos de algumas coisas, né, que podem ocorrer na nossa vida. Então, a parábola dos talentos vai dizer assim: pois será com um homem. Então, quer dizer, parece que não tem início, né? Porém, ela tem o seu início exatamente na parábola das 10 virgens. Então, a parábola dos talentos é uma continuidade. Bem, quando nós vamos lá nesse Evangelho, no Novo Testamento aqui, pela tradução do Haroldo, nós vamos ver que a parábola de talentos que está no livro de Mateus, no capítulo 25, também está lá em Lucas 19, né, no capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Mas Lucas dá uma conotação um pouco diferenciada no início da parábola. Ele coloca
ele coloca a parábola dos talentos, na verdade, a parábola das minas. Lucas coloca esse título, e que ela vem após a visita de Jesus na casa de Zaqueu. Pois ele vai dizer, vai iniciar assim: enquanto os outros ouviam o que Jesus dizia, né? Aí ele conta a parábola das minas, né? Do ponto de vista de Lucas. Então ele dá uma conotação diferente, apesar de que o sentido das duas parábolas, ou dos dois evangelistas, na realidade, sobre a mesma parábola, é o mesmo, né? Tá? É o mesmo. O sentido, na realidade, é o mesmo. Só que ela está colocada em pontos diferenciados, obviamente, pela observação de ambos evangelistas. Os demais não falam, né? João e Marcos não falam, né, da parábola dos talentos. Porém, vamos lá na parábola, né? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, nós vamos por partes, né? A gente percebe a capacidade deste homem, né? Dessa criatura. Quer dizer, é na parte figurativa da parábola, né? Uma pessoa com uma grandiosidade capaz de diferenciar cada um dos seus servos, desses 3 servos ao qual ele deu os talentos, né? Então ele sabia que previamente que um tinha uma capacidade para se desenvolver apenas com 1 talento, outro com 2, outro com 5, né? Porém, à medida que cada um ganhava mais, aumentava a responsabilidade, né? A gente sabe muito bem disso, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Bem, e aí o Senhor ausentou-se, né? Ausentou o país imediatamente. Tendo partido o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou a terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, e aqui a gente pode analisar o que é esse muito tempo depois, né? Que aí há o retorno do Senhor. Então, se nós analisarmos aqui, do ponto de vista da reencarnação, né, é inserido, né, ou, na verdade, inferido, né, pela nossa capacidade, né, inferido da parábola, esse retorno do Senhor seria, na realidade, o nosso retorno, né? Então, do ponto de vista da reencarnação, retorna o Senhor, quer dizer, nós retornamos à Terra, ou então, nós retornamos ao plano espiritual, né? De múltiplas reencarnações que nós tivemos, vamos acrescentando a cada reencarnação pontos milimétricos, né? Como nos disse certa vez o Raul, crescemos milimetricamente, né? Nas nossas reencarnações. Então, nós vamos ganhando essas oportunidades poucas e temos que trabalhar com elas, porque é necessário que nós prestemos contas da vida, né? Daquele primeiro talento, aquele grande talento que o Pai nos concedeu, que foi a vida, né? Então, muito tempo depois, vem o Senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do Senhor.
Então, esse foi o servo que utilizou-se de toda a sua capacidade. Obviamente que ele ganhou 5 talentos, né? Então, o Senhor sabia que ele poderia desenvolver as suas atividades, o seu trabalho, né? Sobre todos os pontos de vista. Aqui a gente não pode dizer, eu trabalho do seu ponto de vista espiritual. Não, eu trabalho do seu ponto de vista material. Não, não. O ponto de vista envolve tudo, né? Envolve o nosso trabalho na Terra, como pessoas, né, que precisamos sobreviver na Terra, a nossa profissão e, consequentemente, também a nossa atividade, do ponto de vista espiritual, né? E esse, né, que prestou contas ao Senhor, ele entregou o dobro, né? Quer dizer, eu fiz o que eu pude dentro das minhas limitações, eu consegui fazer tudo e mais um pouco, né? E aí o Senhor diz: entra na alegria do teu Senhor. Quer dizer, venha para mim, né? Jesus, né? Venha para mim. Obviamente que a gente sabe que nunca Jesus, em passagem alguma, ele recusou o atendimento a alguém. Obviamente que vamos nos colocar, sob o ponto de vista dos talentos, ele foi que ganhou os 5 talentos, né? E deixou, então, um legado extraordinário na Terra, quer dizer, se multiplicou os seus 5 talentos. Obviamente que nós não temos ainda essa capacidade de multiplicar os 5 talentos, mas podemos multiplicar dentro da nossa capacidade e um pouco mais, quer dizer, fazermos um pouco mais. Como por exemplo, né? Nós somos pais. Nós somos apenas pais que demos a vida aos nossos filhos, né? Que permitimos a chegada, no meu caso, né, de 2 espíritos à Terra, e não, simplesmente, foi pai, alimentei, dei roupa, dei casa, dei estudo, agora, né, façam o que eles quiserem fazer, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Ou há criaturas que até pensam dessa forma, né? Nós conhecemos criaturas que a mãe chega para os filhos e diz assim: a partir dos 18 anos, agora, meu filho, tu te vira, vai para a rua, vai trabalhar, vai fazer a tua vida. O que eu podia fazer para curtir, eu já fiz. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Nós sempre estamos em função dos filhos, né? Nós sempre estamos preocupados com eles estão, hoje, os meus já passaram dos 40 anos, né? 38 e 40 anos tem, mas a gente está sempre preocupado, está sempre querendo saber, está sempre aconselhando, está sempre apoiando muitas vezes, né? Não, sobre todos os pontos de vista, sobre um conselho, ou se for necessidade financeira, e assim vai, né? Nós somos pais e mães, né? Durante toda a nossa existência, né? Se por eventualidade os nossos filhos desencarnarem antes de nós, significa que nós cumprimos o nosso trabalho, não foi a nossa obrigação. Eu cumpri a minha obrigação. Não, isso não é obrigação. Isso é dever. Isso é dever, porque aqueles que nós recebemos como filhos, muitas vezes são aquelas almas que nós desviamos do passado e temos grandes compromissos com eles. Então, como nessa vida, simplesmente dar a vida, dar as coisas materiais, e daqui a pouco chega aos 18 anos, não, vai trabalhar, coisa tal, te vira, vai fazer o que tu pode. As coisas não são bem assim na nossa vida, né? Não são. Nós necessitamos de dar o que chega até nós de responsabilidade e muito mais, né? Porque nós precisamos cativar, né? Como diz aquela musiquinha que muito é ouvido do Arte Luz, né?
cativar é amar, né? Quer dizer, não é cativar e pegar para si, não, é exatamente ao contrário. Cativar é libertar, porque é amar, né? É amar. A criatura chegou perto de nós, onde nós temos a capacidade de dar algum conselho, alguma coisa, vamos dar esse conselho. Se for outras questões, então que façamos esforços da nossa parte até os nossos limites, né? Como diz o Divaldo, fazer a caridade, não é o Divaldo, era o Chico que dizia isso, né? Fazer a caridade até doer, né? Quer dizer, nos nossos limites máximos possíveis. Então, fazendo isso, e também não só para os nossos filhos, mas por aqueles que nos cercam, né? Por aqueles que a vida vai nos trazendo para a nossa convivência, nós estaremos multiplicando os nossos talentos. Obviamente que nós não vamos conseguir multiplicar, né, aqui na figura dos 5 talentos, né, que seria aquele máximo, né? Os 5 talentos, na verdade, ele projeta os 150 quilos de prata, né, que o Haroldo fala na palestra dele, né? Quer dizer, não vamos conseguir, porque a gente tem grilhões, né, que nos pegam ainda somos orgulhosos, ainda temos egoísmo, ainda temos a vaidade presente na nossa vida, né? E são coisas que por mais que a gente consiga lutar, não, eu vou tentar ser menos egoísta, mas daqui a pouco a gente cai, não adianta, porque estamos ainda muito presos à matéria, né? E nós estamos num mundo, embora seja um mundo de transição, mas nós estamos num mundo de segunda categoria, né? É um mundo primitivo e um mundo de prova e expiação. Quando Jesus encarnou, o mundo era um mundo primitivo que passou moralmente, né, para o mundo de provas e expiação. Então, ainda estamos ligados a esse mundo muito próximos, muito ativos ainda, né? Então, quer dizer, não vamos conseguir multiplicar os 5 talentos e na verdade, nós não ganhamos esses 5 talentos, não ganhamos todas as capacidades, né? Porque nós não temos a capacidade própria de desenvolvermos esse ganho que o Pai nos permitiu, né? Bem, mas entra na alegria do Senhor, né? Então, quer dizer, o que nós fizermos a mais, o que nós fizermos de bem, hoje, exatamente na época, né, que nós estamos enfrentando, desde o ano passado, da pandemia, a gente vê situações, como relatadas na mídia, né, situações extraordinárias de auxílio, de trabalho que as pessoas fazem, né, sob o ponto de vista de roupas, de alimentos, estão ficando cada vez mais difíceis. Então, a criatura que já era debilitada em termos de alimento, ela torna-se mais debilitada. Mas aí a gente vê grupos, né, assistenciais que se unem, né? São nesses grupos que também nós podemos dar o nosso quinhão, a nossa parte, né? E aí nós estamos multiplicando, porque a questão é essa, não é dos 5 talentos que ele recebeu, né, que esse homem recebeu aqui, ele multiplicou. Então, essa é a ideia, né? É multiplicarmos tudo aquilo que nós temos. E nunca faltará para nós, porque o Pai sempre provê de todas as nossas necessidades. Nunca haverá de faltar para nós, né? Se nós nos propusermos de coração a atender as criaturas necessitadas. Obviamente nós não vamos salvar o mundo, não vamos acabar com a fome no mundo,
não vamos acabar com a pobreza no mundo. Nós podemos acabar ou diminuir, né, nas criaturas que passam à nossa frente, que batem à nossa porta, a dor, né? A dor, mesmo que seja dor material. Então, vamos dar alimento para alguém, vamos dar, mas juntamente vamos dar com uma palavra, com um carinho, com um toque, né? Um toque no ombro da criatura, né? Um toque no braço, coisa e tal, né? Isso não vai nos tirar pedaço nenhum, vai, pelo contrário, isso vai alimentar a nossa alma, nós que seremos, no fim, os mais beneficiados do que ele que recebeu, né? Porque nós já compreendemos isso, compreendemos que a necessidade dele, muitas vezes, é a necessidade espiritual, não é só a necessidade do alimento, mas a necessidade espiritual, uma atenção, porque muitos chegam e dão uma moeda, olha aqui, toma aqui a moeda, mas se a gente parar, mesmo que seja lá uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, olha, meu irmão, eu trouxe isso aqui para ti, para alimentar, para levar para a tua família. Mas tenha fé em Deus, as coisas vão melhorar, tudo passa né, nessa vida. Então, pelo menos palavras consoladoras, né? ou até mesmo um sorriso, né? Uma alegria, meu irmão, como é que está? Está bem? Não, tem aqui um alimento para ti, coisa e tal, um sorriso, e a criatura se alimenta daquilo, e nós nos alimentamos muito mais. Então, esse é o sentido daquele que recebe os 5 e multiplica esses 5, né? Multiplica, ele consegue dar para todos aqueles que o cercam, né? o consolo afetivo. Né? Bem, onde nós paramos aqui? Bem, aproximando-se também que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste, vê outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente servo, bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Então, entra na alegria do teu senhor, semelhante ao anterior, né? Quer dizer, esse possuía uma menor capacidade espiritual, né? É que às vezes a gente pensa assim, até hoje eu vi sobre o Divaldo, né? A gente pensa assim, como seria bom a gente ser como o Divaldo, né? Ele já escreveu mais de 250, psicografou, né? Mais de 250 livros, e tem aquele trabalho maravilhoso lá, e tal. Mas e os encargos dele? Será que nós estaríamos preparados para desenvolver os encargos? Né? Que aí, como a gente vê, infelizmente, né, do ponto de vista material, né, a gente vê as criaturas querendo cargos, né, buscando cargos, buscando questões financeiras, né? Eu vou ser chefe aqui porque eu vou ganhar mais, coisa e tal. E depois torna-se o chefe, quer dizer, ganha o talento, né? Mas não sabe trabalhar a chefia, não é aquela criatura que agrega, né? Não é aquela criatura que chama o outro e diz, olha, eu acho que tu tens capacidade de desenvolver tal coisa, então tu pode me ajudar na chefia trabalhando dessa forma, né? Que distribui corretamente as atividades, né? Esse é o chefe, é aquele que, ao mesmo tempo que ele agrega, ele distribui, né? E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Até mesmo uma palestra que teve no Abril, já há muitos anos atrás, do Francisco Ferraz, que veio lá do Paraná, né? Ele fez um seminário no domingo, né? Inclusive sobre isso, no domingo daquela época, não me lembro quando é que foi, faz muito tempo, né? E ele me chamou muita atenção exatamente por isso, porque ele disse assim que há criaturas que querem ser presidente da casa espírita,
mas querem ter o poder apenas pelo poder, né? Não tem aquela capacidade, né? Bem, mas voltando à nossa parábola de Jesus aqui, né? 2 talentos me entregaste, então, servo bom e fiel, ele trabalhou pouco, então ele mostrou ao seu chefe, mostrou ao seu líder, mostrou ao Pai, né? Grandioso, misericordioso Pai, que ele era capaz de fazer o que ele fez, né? E deu mais de si, porque ele também multiplicou, apesar de ser menos, mas ele multiplicou o que o Pai havia dado para ele, né? Então, foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Então, significa que ele oportunamente vai ganhar maiores chances, né, de desenvolver ainda mais. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que recolhes onde não espalhastes. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado a minha prata aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que será dado, que terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, infelizmente, né, esse ganhou o talento, possuía, né, uma capacidade, mas uma capacidade mais limitada. Mas o Senhor sabia que ele tinha capacidade para desenvolver. Porém, ele, por si próprio, era, como diz a parábola, servo mau e preguiçoso. Né? Quer dizer, o Senhor lhe confiou, sabendo que ele faria pouco, mas faria, e nem um pouco ele fez, Tá? Então, quer dizer, no sentido da nossa reencarnação, né? Se nós nos colocarmos nessa qualidade de servo mau e preguiçoso, né? Então nós teremos que retornar à Terra, e agora já nem sei mais, né? Já nem sei mais. Esse livro último do Divaldo, ele já nos chama bastante atenção, de grupos de espíritos, né? Há pouco a Janice estava falando sobre esse livro, estamos estudando ele, né? Que grupos de espíritos, comunidades espirituais que não estão coadunando-se com o pensamento do mestre, né? Estão sendo afastadas da Terra. A comunidade inteira, não é um ou dois espíritos, né? É uma comunidade inteira que eles estão retirando da psicosfera da Terra. E por isso essa revolução toda, porque a gente sabe, né? A gente sabe que quando essas crises mundiais ocorrem, exatamente um momento em que já está se operando a separação do joio e do trigo, né? É sempre como eu digo, espero que nós sejamos o trigo e não o joio, mesmo que seja uma espiguinha pequenininha, né? Com poucos grãozinhos ali, mas que nós já sejamos aquela espiga de trigo, né? Bem, aqui tem uma parte que, infelizmente, eu acreditava, quando estava ouvindo a parábola dos talentos sob o ponto de vista do Haroldo, que ele iria explicar. E, ao mesmo tempo, também, lá, há um tempo atrás, em conversa com o Sérgio Lopes, eu falei para ele essa parte da parábola que era muito que me chamava a atenção,
e até hoje eu não consegui encontrar uma definição. Então, é aquilo que nós começamos no início, quer dizer, nem toda a parábola a gente consegue penetrar no seu contexto, né? Na sua profundidade, onde ele diz que o que ganhou um talento, né, vai dizer: Senhor, sou que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes e recolhes aonde não espalhaste. Meu Deus do céu, o que Jesus quis dizer com isso? Né? Se alguém souber, por favor, me explique depois, tá? Porque eu vou aceitar, certo? Porque a gente, né, tem certas passagens assim que acredito que deva ter um bom sentido aí, né? Bem, se nós pensarmos também, foi aí aonde eu consegui me localizar um pouco mais, no seguinte sentido, exemplificando, né, a nossa reencarnação, né, presente, vamos supor, nossa reencarnação presente, como uma tempestade na nossa vida, né, uma tempestade que arruína o que está mal, está ruim, né, já está ruim, quando vem uma tempestade, ventos fortes, etc. E tal, uma parede que não foi bem construída, ela vai cair, né? Uma casa que não foi bem construída, né? Ela vai desabar, né? Infelizmente. Bem, então, se nós pensarmos sobre esse ponto de vista, como uma tempestade renovadora, quando ela passa, né? Ou melhor, depois que ela passa, vem aquele momento de tranquilidade, né? A gente sabe, né? A bonança após a tempestade. Então, se nós tomarmos essa expressão aí, ceifas aonde não semeaste e recolhes onde não espalhaste, significaria, no pouco que eu consigo entender, seria exatamente essa tempestade, né? E depois nós teremos uma outra oportunidade reencarnatória, aonde nós, se formos aquele servo bom e fiel, nós teremos constituído de boas coisas na próxima encarnação, quer dizer, outras oportunidades, novas oportunidades, né? Que o Pai acredite em nós. Eu passo meio que por cima dessa parte, né? Embora ela fique com um ponto de interrogação que eu coloquei aqui. Bem, agora, tomando aqui o livro do Evangelho por Emmanuel, né, Evangelho por Emmanuel, dos comentários de Mateus, ele coloca aqui em um dos comentários que ele faz sobre o talento esquecido. Esse é uma coisa muito interessante, essa passagem aqui, né? Ele escreveu no Reformador em dezembro de 1954. Nessa passagem explicadora, né? Não sei se existe a palavra aqui, mas está bem, né? Ele vai falar sobre o tempo, né? Que coisa interessante é isso, né? Ele vai dizer assim, ó: o talento, a oportunidade sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Então, às vezes, meus irmãos, nós nos colocamos durante um dia, vamos supor, nós nos colocamos como aquele que enterrou o talento, né? Porque nos dá uma preguiça de fazer as coisas, né? Tem que limpar a casa. Ai, meu Deus do céu, tem que limpar a casa. Então, eu vou deixar para amanhã. E aí se senta na frente da televisão e vai ver uma série lá do Netflix, né? Né? Quer dizer, perde o tempo, né? Deixa o tempo transcorrer. Será que o dia de amanhã, eu teria a oportunidade que eu estou tendo hoje? Talvez eu não tenha, né? Talvez nem esteja reencarnado na Terra,
amanhã. E eu deixei de fazer uma coisa importante, né? O que ele fala sobre aqui. Aí vamos um pouquinho mais. É com o talento esquecido das horas que edificamos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o Mestre que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também acelerou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas obras. Então, aqui também nesse livro sobre o ponto de vista de Mateus, o Evangelho de Mateus, tem duas, três, quatro, né? Quatro textos explicatórios sobre esta parábola dos talentos, né? Mas me chamou a atenção de trazer para os irmãos exatamente essa questão do tempo, né? Ele diz ainda aqui, acima de todos os dons permanece o tesouro do tempo. Quer dizer, quantos anos nós temos ainda para vivermos na Terra, né? E o que nós podemos fazer com esse tempo? Né? O que nós podemos fazer com esse tempo? Se nós reconhecermos, dentro das nossas reflexões, reconhecermos que em algum momento nós perdemos tempo, né? Deixamos de fazer uma coisa mais útil para fazer uma coisa menos útil, ou nem sequer fizemos aquela coisa menos útil, né? Então significa que nós temos que hoje, a partir de hoje, né, dar uma pensada e ver, olha, não posso mais perder o meu tempo. É claro que a gente tem o recurso do descanso, né? Não, obviamente não, né? Não temos que trabalhar incessantemente, não, absolutamente não é isso, né? Que queremos dizer. Nós temos o nosso momento de repouso, nós temos que dormir, nós temos que refazer as nossas forças orgânicas, né? E a gente sabe que mesmo descansando, mesmo dormindo, passando uma noite dormindo, significa que espiritualmente nós estamos trabalhando, né? Em algumas circunstâncias, trazendo ou não para a matéria o que aconteceu no plano espiritual durante o nosso tempo lá, né? Mas nós sabemos que nós trabalhamos lá, né? Trabalhamos, em algumas circunstâncias, nós trabalhamos no plano espiritual, né? Então, isso da qualidade de espíritos, né? Da qualidade de encarnados. Então, na vigília, no nosso dia, é necessário que a gente pense um pouco e veja, olha, realmente eu perdi tempo nisso aqui, não posso mais perder esse tempo, tenho que multiplicar os meus talentos, as minhas atividades, né, para que depois eu não seja jogado no mundo primitivo, né, que está sugando estas almas, ou que, melhor dizendo, né, está, pela misericórdia divina, essas almas estão sendo levadas, né, para esse planeta. E lá constituirão a humanidade junto com os espíritos autóctones, né, que já existem lá, que os espíritos que já estão evoluindo, né, com esse planeta, chamado aí diversas formas, né? Não é necessário a gente mencionar essas palavras, né? Mas são oportunidades que são perdidas aqui, que foram perdidas aqui na Terra e que essas almas, infelizmente, não reconheceram, né? Aquele livro do Divaldo, aliás, os quatro dele, né? Fala de espíritos que ainda estão perseguindo Jesus desde o tempo da Judéia, né? Desde o tempo que ele esteve aqui na Terra. Então, assim, é algo que nos consola, de certa forma, porque nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Embora a gente desvie um pouquinho para lá, né?
mas nós não estamos dizendo, não quero saber disso aqui, não quero saber da doutrina, não quero saber de ajudar o próximo, eu vou fazer o que eu posso e acabou, né? A gente sabe que as coisas não são bem assim. Se nós quisermos as delícias do paraíso, né, nós temos que trabalhar aqui nessa vida. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. E rogamos ao Senhor que nos proteja agora e sempre. Muito obrigado.